Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos novamente aqui. Este é o canal Tratamento de Efluentes. Meu nome é Ibanez Oliveira, sou químico industrial, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com pós-graduação e especialização em tratamento de resíduos industriais pela PUC do Rio Grande do Sul. Aqui no canal Tratamento de Efluentes, nós temos sempre vídeos falando sobre essa questão ambiental, sobre técnicas, tecnologias, fundamentos, bases na questão do tratamento de efluentes. Nos vídeos anteriores, eu comecei a falar sobre os tratamentos biológicos, e eu inicialmente falei sobre os sistemas de lagoas de estabilização, que nós podemos ter lagoas aeróbias, aeradas, aeróbias, anaeróbias e lagoas facultativas, que ora são aeróbias e ora são anaeróbias. E hoje, especificamente, eu vou tratar de um tema com vocês, que são os tratamentos estritamente anaeróbios. Mas antes de falar sobre os tratamentos anaeróbios, eu quero compartilhar com vocês o vídeo do nosso canal. Então, logo após o vídeo, volto para falar com vocês sobre os tratamentos anaeróbios. Muito bem. Então, hoje vou falar com você sobre um tema muito importante, muito interessante também, que são os processos de tratamento de efluentes, chamados de processos anaeróbios. Só para recordar, né, pessoal, nós temos uma diferença entre processos de tratamento de efluentes aeróbios, que são aqueles que dependem, precisam da presença do oxigênio, cujos micro-organismos que fazem todo esse processo de digestão da matéria orgânica, de transformação dessa matéria orgânica, precisam de oxigênio. E nós temos processos anaeróbios, que são feitos por micro-organismos, cujo metabolismo não precisa e nem pode ter a presença do oxigênio, ou seja, é feito na ausência do oxigênio. Os processos aeróbios, que são aqueles que precisam do oxigênio, geralmente eles levam a eficiências melhores. Eles conseguem transformar a matéria orgânica de uma maneira muito mais completa, com subprodutos finais muito mais estabilizados. Porém, tem uma demanda bastante grande de energia, que são esses motores, esses aeradores que são necessários para fornecer esse oxigênio. Já os processos anaeróbios, eles não precisam dessa energia e, ao contrário, eles podem até ser fonte de energia, porque um dos subprodutos que pode ser produzido no processo de transformação da matéria orgânica por meio anaeróbio é um gás chamado metano. O metano é um dos subprodutos produzidos pela decomposição da matéria orgânica de forma anaeróbia. Então, é desnecessária essa energia de agitação ou de aeração, e ainda eu posso ter uma fonte de energia. A operação deles é bastante simples, porque eles não têm muitos equipamentos, muita motorização, muitos agitadores, bombas, etc. Então, a operação deles é muito simples.
e eles eliminam também a formação de possíveis aerossóis, né, de gotículas que podem ser formadas no processo de aeração. O processo anaeróbio mais simples que existe para o tratamento, no caso, por exemplo, vamos pensar em esgotos, né, para o processo de tratamento de esgotos, é a famosa fossa séptica, que praticamente quase todos nós conhecemos, né? No passado era muito mais utilizada do que hoje, principalmente nas localidades onde não havia rede coletora de esgoto e nem estações de tratamento de esgoto centralizadas. Então, cada residência tinha a sua fossa séptica, que nada mais é do que um reator anaeróbio muito rudimentar, muito simplificado, e o efluente que sai dessa fossa séptica, ele sofre uma redução na sua carga orgânica em torno de 40 a 50% da carga orgânica dele é reduzida. Então, não é um sistema muito eficiente, não é um sistema que produz um efluente, um esgoto tratado, digamos assim, que eu pudesse dispor, jogar, por exemplo, num rio, num corpo receptor. Não, ele sofre simplesmente um tratamento prévio que abate em torno de metade da carga orgânica dele. E aí, depois, o destino final desse efluente de uma fossa séptica pode ser passar por mais um filtro anaeróbio, ou então ser disposto no solo por meio dos chamados sumidouros, que eram chamados, né, os locais onde esse esgoto era infiltrado no solo. Tá? Então, a fossa séptica é um tratamento anaeróbio rudimentar. Porém, nós temos tratamentos anaeróbios hoje muito mais evoluídos, né? Então, a diferença dos processos aeróbios para os anaeróbios é que nos processos aeróbios que precisam de oxigênio, eu consigo aqui, ó, entrando com 100% de matéria orgânica, eu consigo uma redução em torno de 90 a 95% dessa matéria orgânica. E nos processos anaeróbios, eu consigo uma redução aqui, ó, em torno de 70 a 80%. Então, eles têm uma redução inferior, mas em compensação, eles vão produzir menos lodo e vão demandar muito menos energia que os processos aeróbios. Então, de maneira sucinta, quais são as vantagens e as desvantagens dos processos anaeróbios? Obviamente, né, as vantagens a gente já falou agora, que tem uma produção de lodo bastante inferior aos processos aeróbios, não consome praticamente energia, né? Precisam de uma área muito pequena, então não demandam áreas grandes, como, por exemplo, o sistema de lagoas. O custo de implementação é baixo, eles produzem um gás chamado metano, que pode ser utilizado como combustível, na medida do possível, né? Tem tolerância a cargas orgânicas elevadas, eles podem ser aplicados tanto em pequena quanto em grande escala, mas tem desvantagens também. Que desvantagens são essas? Eles têm baixíssima eficiência na remoção de nutrientes, como nitrogênio e fósforo, e também uma baixíssima remoção de micro-organismos, por exemplo, de coliformes fecais e até de micro-organismos patogênicos que possam causar doenças. Eles produzem um efluente de um aspecto geralmente desagradável, ou seja, um efluente escuro, né, um líquido escuro, e que dificilmente atende aos padrões que a legislação exige para lançamento num corpo d'água. Eu preciso ter um pós-tratamento desse efluente. Outro problema é a possibilidade de geração de maus cheiros, maus odores. Quem já esteve presente na limpeza ou na abertura de uma fossa séptica, que é um reator anaeróbio rudimentar, sabe que o cheiro não é nada agradável, né? Então, a produção de gases mal cheirosos, ela é um dos problemas dos sistemas de tratamento anaeróbios. Outras desvantagens são que o tempo de partida desses sistemas é lenta, às vezes demora meses e meses desde o início para poder estabilizar o sistema. O efluente tem uma qualidade ainda insatisfatória, podem produzir odores, né, com altas concentrações de amônia, e se entrar algum material mais tóxico, eu posso destruir esses micro-organismos, eles são mais sensíveis à presença de substâncias tóxicas. Aqui nós temos um quadro, que é um resumo de um fluxograma, de como se processa
esse processo anaeróbio. O objetivo não é que a gente saiba de cor isso aqui tudo, mas é ter uma noção do que acontece. Aqui na coluna, na direita dessa imagem, nós temos as fases, né? Nós temos a fase da hidrólise, da acidogênese e a fase do acetato, que são as 3 fases mais importantes do processo. Obviamente, na fase da hidrólise, eu vou ter bactérias que vão transformar a matéria orgânica, que é muito complexa, como proteínas, carboidratos, lipídios, gorduras, em uma matéria orgânica mais simples, que são açúcares, aminoácidos, peptídeos, que são as moléculas que produzem, né, as proteínas, que são os monômeros das cadeias de proteínas. Na segunda fase, que seria a acidogênese, eu vou transformar essa matéria orgânica simples em ácidos orgânicos, principalmente ácido propiônico, ácido butírico, ácido caprílico. E aí, nessa fase, como eu estou produzindo ácidos, qual é a tendência? A tendência é que o pH do meio baixe, né? Porque eu estou produzindo ácidos. E nessa fase, eu também, alguns desses ácidos podem ter odores. A fase seguinte seria a fase da metanogênese, onde eu vou transformar esses ácidos orgânicos, né, essa matéria orgânica simples e esses ácidos orgânicos simples, em metano e gás carbônico, que seria a etapa mais importante do ponto de vista ambiental, né? Mas eu posso ter uma outra etapa que vai acontecer concorrente a ela e também simultânea a ela, que é a sulfetogênese, que é a produção do chamado ácido ou gás sulfídrico, que é o H2S. Esse gás sulfídrico ou ácido sulfídrico, ele é o produto que tem o famoso cheiro de ovo podre. Então, tudo que tem cheiro de coisas apodrecidas, né, tem cheiro de material em decomposição, de coisas podres, eles têm a presença do enxofre, seja na forma de H2S, que é o ácido sulfídrico, seja na forma de, por exemplo, mercaptanas, tióis ou mercaptanas, que são moléculas orgânicas com uma ligação com o átomo de enxofre. Então, tudo que tem mau cheiro vai ter o enxofre presente como o átomo principal ligado aí, né? Então, essa basicamente é a síntese da digestão anaeróbia. Ela é diferente da digestão que envolve a presença do oxigênio. Nós temos 2 maneiras de fazer o tratamento anaeróbio. Uma delas é com que os micro-organismos que fazem essa transformação, eles cresçam através na aderência de um meio suporte, ou seja, grudados no meio suporte, que seriam os filtros anaeróbios, ou eles podem crescer dispersos no meio, que são os demais possibilidades de sistema de tratamento. Então, é um sistema que precisa de muito pouca área, tem um baixo custo, produz muito pouco lodo, gasta pouca energia, tem uma remoção satisfatória de carga orgânica, que é a nossa DQO e DBO, e apresenta um lodo que já é mais facilmente desidratável, porque ele gera em menor quantidade em relação ao processo aeróbio. Mesmo considerando todas essas vantagens, tá? Tem algumas desvantagens. A principal delas, eu diria, é a possibilidade de maus cheiros. Então, esses reatores, se a gente for usar isso com um sistema de tratamento, eles têm que estar afastados de residências. Eles não podem estar perto de áreas habitadas, porque a possibilidade de gerar maus odores é bastante grande, tá? E o efluente que sai não sai numa qualidade aceitável para ele ser, por exemplo, lançado num corpo receptor, num rio, num arroio, num riacho, num lago. Ele precisa ainda de mais um pós-tratamento, né, para enquadrar. Então, esse ecossistema da digestão anaeróbia, ele é um ecossistema na qual diversos grupos de micro-organismos vão ter atividades metabólicas, convertendo aquela matéria orgânica complexa em materiais mais simples, como metano, gás carbônico, água, a gás sulfídrico, amônia, e etc. e tal. Tudo isso acontece de forma relativa, essa hidrólise acontece de uma forma relativamente lenta, né? E para isso alguns fatores vão influir.
O principal deles é a chamada temperatura. Então, os processos anaeróbios, eles funcionam muito bem em temperaturas próximas da temperatura de 20 a 30 graus. Mas com temperaturas mais baixas, eles têm dificuldade de acontecer. Tá? Também vai depender da composição do efluente, né? Ou seja, de quanta matéria orgânica tem, de que tipo que é, do pH do meio e também da concentração de derivados de amônia, né, presente no meio. Aqui eu tenho uma imagem do reator mais importante que tem no sistema anaeróbio, que é o chamado reator WASB. O WASB é uma sigla inglesa que quer dizer basicamente reator anaeróbio de fluxo ascendente de lodo. É um termo meio complexo, mas basicamente é o seguinte, ó, ele é um tanque, um reator, que pode ser quadrado ou redondo, né, cujo no fim dele há um depósito de lodo, e esse lodo são as bactérias, os micro-organismos que fazem a digestão da matéria orgânica, e o meu efluente ou esgoto, ele é injetado na parte inferior, ele entra pela parte de baixo desse reator, e ele tem que passar por essa camada de lodo. E com isso ele faz com que essa camada de lodo acabe subindo e acabe ficando em suspensão. Por isso que é chamado de reator anaeróbio de fluxo de lodo, né? O lodo está naquela suspensão. É claro que essa velocidade que o efluente sobe, ela tem que ser suficiente para manter esse lodo em suspensão, mas não pode ser muito grande que arraste ele para fora. Então ele vai arrastar esse lodo, formando uma manta de lodo, e a matéria orgânica vai ser degradada, parte dela vai formar gases, que serão coletados por um sistema de coleta de gases, que depois vai elevar esses gases para fora. Tá? E o efluente, então, ele sobe, ele tem essas aletas aqui, ó, né, esses defletores, ele sobe, e como os sólidos são mais pesados, eles acabam decantando e voltando para o fundo. Então vai ficar um fluxo convectivo dessa lama sendo misturado no reator, e o efluente vai saindo pelas laterais e pelas calhas coletoras aqui, ó, que existem nas laterais. Tá? Isso é um esquema simplificado do funcionamento. Tá? Para se conseguir uma boa eficiência desses reatores, é importantíssimo que o efluente que chega no reator, ou seja, o afluente, ele seja distribuído de maneira uniforme na parte de baixo. Por isso que vão existir diversas canalizações. Ele não vai entrar por um único ponto, ele vai ser disperso em diversos pontos para que não forme caminhos preferenciais, que podem produzir aquilo que a gente chama de curto-circuito, e o efluente acaba saindo direto. Não, ele tem que percolar por toda essa manta de lodo. Outro problema que pode acontecer na operação do reator anaeróbio é o reator ser mal projetado, ou seja, dele ter uma pequena altura, de ter um número pequeno de distribuidores, ou uma velocidade muito grande de que possa arrastar lodo para fora, mas tudo isso são problemas de projeto. Tá? Nesses reatores, para a distribuição do efluente, ele é fundamental, né? Como eu falei antes, para evitar esses caminhos preferenciais e essas zonas mortas. E tudo isso é feito através de alimentadores de tubulação que vai dispersar esse efluente. E esses tubos, então, eles não podem ter diâmetros muito grandes para que proporcionem uma boa distribuição no efluente. A velocidade que esse efluente sobe dentro do reator, ela tem que ser inferior a 0,2, ou seja, 20 centímetros por segundo, para que não arraste o efluente para fora do reator. Então, existem normas da ABNT, da NBR, né, NBR que é a ABNT, e diz que a tubulação deve ter no mínimo de 75 a 100 milímetros, e fala que os bocais de saída também devem ter em torno de 40 a 50 milímetros, né, na saída dessas tubulações. Tudo isso está previsto em norma, ou seja, são valores já estabelecidos. Aqui é uma visão, se nós olhássemos de cima para baixo no reator anaeróbio,
Eu dividiria o fundo dele como isso, ó. Cada pontinho desses é uma tubulação por onde está entrando o esgoto, o efluente, de maneira que eu espalhe, eu disperse ele por toda a parte inferior do reator. Então aqui tem outro desenho esquemático, né. Então o efluente ele entra pela entrada e ele é disperso em inúmeras tubulações, ó, que não chegam a encostar até o fundo do reator, mas o efluente ele entra por baixo e depois ele tem que subir, né, pelo meio líquido. Tá, então aqui tem medidas esquemáticas para mostrar mais ou menos como é um corte desse reator anaeróbio aí, desse WASB. Aqui mostrando também a distribuição, né, então entra o efluente e depois ele tem que fazer diversas distribuições aqui, ó, para que ele seja uniformemente espalhado no fundo do reator. O separador, que são aquelas aletas que tem em cima, esses separadores, eles vão garantir que haja separação do gás que se forma, do sólido, do lodo que deve voltar para o tanque, e do líquido, que é o efluente que vai sair pela lateral. Então, existe uma fase que vai separar os gases, que é um coletor de gases, e uma outra fase que vai separar os sólidos, que seria como se fosse um defletor. O retorno do lodo retido no compartimento superior, que é o defletor, ele volta para o compartimento de digestão por gravidade. Então, tudo isso tem que ser feito de maneira que a velocidade que sobe esse efluente permita que esse lodo desça novamente para dentro do reator. Tem um desenho esquemático também em cima, né, dessas calhas, como se fossem exaustores de um restaurante, certo? Onde eles vão coletar os gases para depois serem retirados do reator anaeróbio. Aqui um outro corte esquemático, então ó, o efluente vai subindo, subindo, subindo. Os gases são coletados pela parte central e o líquido ele vem pela parte lateral. E quando ele quer subir aqui, ó, o lodo bate e volta novamente, né, para o dentro do reator. Aqui é um corte de um separador detalhado, né? Eu tenho aqui no caso 1, 2, 3, 4, 5 coletores de gases, com o sistema que separa o lodo e o lodo volta para dentro do tanque. E aqui em cima é o nível do líquido, ó, então o líquido está até aqui em cima, então o lodo não passa dessa altura, o lodo está daqui para baixo. Novamente mais um corte, né, do sistema separador de gases e sólidos. E o efluente que é coletado na parte superior, ele vai sair por um vertedor e ser encaminhado ou para a disposição final ou para algum tipo de pós-tratamento. Lembrando que a liberação de gases, principalmente o H2S, que é o ácido sulfídrico, que tem um cheiro de ovo podre, em função da turbulência, nós temos que ter saídas afogadas para evitar que esse gás saia com o líquido, mas ele vá para a tubulação coletora de gases. Bom, o lodo, depois de um certo tempo, né, pessoal, esse lodo ele começa a aumentar dentro do reator. Então, quando ele atinge um valor crítico, eu tenho que remover o lodo em excesso. Esse lodo em excesso são aquelas bactérias, aqueles micro-organismos que já estão mortos, já morreram, né? Esse lodo, ele é muito estável, ele tem uma estabilidade muito grande por causa do tempo que ele fica em contato dentro do reator. Então ele pode ser encaminhado diretamente para um leito de secagem e ser depois disposto já no seu destino final. E ele é muito fácil de desidratar e ele pode ser utilizado inclusive no solo como fertilizante, porque ele tem uma presença muito grande de nutrientes. Claro, tendo cuidado que ele não tenha patogênicos, né? Não tenha ovos de vermes, não tenha patógenos, então talvez seja necessário fazer uma desinfecção nesse lodo previamente de ser usado como fertilizante. Considerando-se que nessa digestão anaeróbia, nesse reator, nós formamos ácidos orgânicos, como eu mostrei antes no processo lá, ácido propiônico, caprílico, butírico, acético, a gente tem que ter cuidado do material que a gente for construir esse reator, porque o meio é um meio agressivo. Inclusive o H2S, que é o ácido sulfídrico, que tem o cheiro de ovo podre, também ele é agressivo, ele é corrosivo.
Então, eu tenho que ter cuidado. Se eu for fabricar, por exemplo, um reator de concreto, eu tenho que revestir ele com algum material impermeável, ou uma manta plástica, ou uma manta asfáltica. E se eu for construir ele de metal, também tem que ser revestido de algum material resistente ao ataque dessas substâncias ácidas, né. Ou se eu tiver dinheiro bastante, eu construo ele de aço inox ou de fibra de vidro, ou polietileno, um outro material que seja resistente à corrosão. O concreto e o aço são os materiais mais empregados, né, mas eles têm que receber um revestimento anticorrosivo para evitar que em pouco tempo a gente tenha a destruição desse material, né. Então a gente pode usar o PVC como revestimento, a resina poliéster, com reforço de fibra de vidro, manta asfáltica, etc e tal. Esse lodo, como eu falei antes, ele gera uma quantidade pequena e ele já vem estabilizado e ele é de fácil desidratação, podendo ser utilizados na agricultura desde que não tenha patógenos, tá. A geração é muito baixa, ó, é de 0,1 a 0,2 quilos de lodo por quilo de DQO. Isso é muito menor do que, por exemplo, os sistemas aeróbios. Quando eu falar mais adiante sobre lodos ativados, que é um sistema aeróbio, vocês vão ver que a geração de lodo é muito maior num reator de tipo lodos ativados. Então aqui, ó, quais são os parâmetros principais na hora que eu vou pensar em um reator, no projeto dele, ou que eu devo analisar no meu sistema para ver se ele está bem projetado. Então aqui nós temos aqui, ó, o diâmetro do tubo de distribuição do efluente, qual que deve ser a média dele, o diâmetro do bocal, o desnível, a coleta do biogás, a largura mínima da câmara que coleta esse biogás, tem toda uma tabela de valores que eu posso vir aqui comparar para ver se meu sistema foi bem projetado e se ele está operando de acordo com os valores recomendados. Então, os principais critérios para mim definir o projeto de um reator UASB são principalmente a carga hidráulica, o tempo de detenção, a velocidade que sobe o lodo, a velocidade ascensional, né? E a taxa de aplicação superficial e hidráulica no decantador. Então, aqui para nós termos uma ideia, ó, o tempo de detenção, que é um fator importante, tá? Ele varia entre 3,5 a 7 horas. Então, vocês podem ver que ele é um sistema bastante rápido. O efluente ele vai ficar em contato com essa manta de lodo riquíssima em micro-organismos por um tempo curto. E se esse tempo for menor do que 3 horas, ou for muito maior do que 7 horas, eu vou começar a ter desequilíbrios no meu sistema. Então, o tempo de detenção é muito importante. Como é que eu descubro esse tempo? Eu pego a vazão que eu tenho em metros cúbicos por hora e eu pego isso e divido pelo meu volume do meu tanque, do meu reator. E eu vou achar quantas horas eu tenho de tempo de detenção. Então, esse é um fator muito importante na hora de eu dimensionar e avaliar se o sistema está sendo bem operado. A outra fator importante é a velocidade que esse efluente sobe, que ele varia de 0,5 a no máximo 1,5 m por hora. E como é que eu calculo isso? Eu sei o volume do efluente, do reator. Eu sei qual é a altura dele, eu sei qual é a área vezes a altura, eu tenho o volume. Então, eu sei qual é a área do meu reator, sei qual a altura e sei a vazão, eu posso dividir e descobrir quantos metros ele sobe por hora no meu reator. Se ele subir numa velocidade maior do que 1,5 m, eu tenho problemas. Por quê? Porque eu posso ter arrasto de lodo. E se for uma velocidade muito baixa, obviamente eu vou ter problemas também, porque isso aumenta o tempo de contato, de detenção, né, junto com o efluente. Então, diferente dos WASB, nós temos também os filtros anaeróbios. O que são os filtros anaeróbios? São aqueles onde o material vivo, né, as bactérias, os micro-organismos, eles vão crescer grudados, aderidos ao meio suporte. Esse meio suporte, ele pode ser de diversos materiais, tá? Então, por exemplo,
Nós temos aqui, ó, um filtro anaeróbio, cujo meio suporte pode ser brita, pode ser anéis plásticos, pode ser, em alguns lugares no interior eu vi o pessoal usar até sabugo de milho, eh pedregulhos, de areia. Então existem várias maneiras de eu fazer esse filtro anaeróbio. Sempre que o efluente ele vai entrar por baixo, vai existir um fundo falso aqui, ó, e ele vai entrar, passar por esse meio suporte e sair pela parte de cima. Lembrando que os micro-organismos vão crescer aderidos aqui nesse meio suporte, nessas britas, nessas pedras ou nesses anéis plásticos. E o excesso de lodo ele vai se acumular aqui na parte de baixo desse reator, que é o chamado, como se fosse um decantador. E se eu quiser, se for necessário, eu posso colocar uma bomba e recircular esse lodo no sistema. Não é usual. Aqui tem um outro, desenho, né, de um filtro anaeróbio, onde o efluente entra por baixo, passa por todo esse meio suporte e sai pelo lado de cima. Então, digamos, a eficiência deles é muito parecida com os reatores UASB, tá? E eles geralmente são construídos na forma de um cilindro ou de um retângulo, né? E os volumes variam bastante, desde 10 metros cúbicos até 10.000 metros cúbicos. Inclusive, tem muitos sistemas que são vendidos hoje nas lojas, que são fossas sépticas e filtros anaeróbios. Então, o efluente sai da fossa séptica, que abateu 50% da carga, passa num filtro anaeróbio, que vai abater mais uns 40%, 50% da carga, e ele já fica um efluente mais aceitável de poder ser disposto, né, no meio, num corpo receptor. E os mesmos parâmetros que eu vou utilizar aqui para cálculo, né, e projeto, que é a detenção hidráulica, a área de superficial do meio suporte e a carga orgânica. Aqui tem um outro corte que mostra um filtro desses, né, um filtro anaeróbio, onde o efluente entra por baixo e sai por cima. Então é isso, gente. Eh, os sistemas de filtros, os sistemas de tratamentos anaeróbios, basicamente, eles são utilizados quando tenho, na grande maioria das vezes, vamos pensar em efluentes industriais. Quando é que eu opto por um sistema anaeróbio, como um ASB? Quando eu tenho um efluente com altíssima carga orgânica. Então, eu vou utilizar um reator anaeróbio para baixar essa carga, diminuir tipo 50, 60% dessa carga, sem precisar de ter gasto energético. E esse efluente já mais abrandado, ou seja, com a carga já mais baixa, eu encaminho para um sistema aeróbio, ou um lodo ativado, ou um filtro aeróbio, de maneira que eu teria um gasto energético posterior muito menor. O sistema vai funcionar sem sobrecargas, né, de alta carga orgânica, e o meu efluente no final sai com uma qualidade aceitável, atendendo os parâmetros da legislação. Ok, gente? Então, esse era o vídeo que eu queria falar para vocês sobre os sistemas anaeróbios, né, para dar uma visão panorâmica para vocês. E em breve estaremos aqui falando também sobre os sistemas aeróbios de lodos ativados e filtros biológicos aerados. Se alguém de vocês gostou, dá o seu like aí. Se não gostou também, pode dar o seu dislike, não tem problema nenhum. Se não é inscrito, se inscreve no canal, comente abaixo, interaja, que é sempre muito bom. E se não é inscrito, se inscreve no canal, indica para conhecidos e amigos, porque o nosso objetivo aqui é compartilhar conhecimento com vocês todos. Ok? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.